E então, de repente, eu olhei para o retrovisor e comecei a entrar em choque. A menina está vindo, chegando, e tivemos que nos afastar para que ela pudesse se acalmar. A agressão era muita, eles não me jogaram coisas. Aconteceu com meu cunhado, eles jogaram panelas nele da cozinha. E de repente começou um cheiro de umidade, nos envolveu muito forte em toda a casa. Minha esposa de repente ficou com outro olhar fixo e disse que queria ir ao quintal. Eu disse: não, homem, já guardei tudo no quintal, quero ir ao quintal. E já que ela estava com o olhar perdido, eu disse: não, isso já ficou feio, deixa eu te levar e te colocar no carro. Ao cruzarmos a porta principal, sentimos um forte vento quente atingindo nosso rosto. Vamos, vamos. Senti um calor muito intenso, como se tivesse atravessado chamas de fogo. Eu disse: algo ali realmente está me machucando. Foi quando nós dissemos: já é físico, já são agressões físicas. Já não, eu não temia tanto por mim, mas o que fariam com eles? Em seu fascinante relato, Arturo Moroco Palacios nos transportará a uma das experiências mais aterrorizantes de sua vida, realizada em uma das casas mais assombradas do México, palco do primeiro episódio do famoso programa Haunted América Latina. Sou Arturo Palacios, também conhecido como Moroco. Sou locutor, apresentador, entre aspas, criador de conteúdo, não gosto, muito menos de ser chamado de influenciador, mas enfim, aqui estamos nós à disposição. O que inicialmente parecia ser a promessa de um novo lar para ele e sua família, logo se transformou em um pesadelo inimaginável. Ele nos conta em detalhes como sua esposa se tornou a principal vítima de uma tentativa de possessão por uma entidade obscura que, como descobriram depois, havia sido enterrada perto da propriedade. Já tínhamos tido algumas experiências. No meu caso, eu também tive algumas no meu local de trabalho, na Multimédios Rádio e Televisão. Mas se não fossem tão fortes quanto os que tivemos depois, tanto na estrada quanto em alguns lugares e, obviamente, na casa em que estivemos vivendo. Eu sempre fui de tentar buscar a explicação lógica. Obviamente, se você acredita em algo que existe, que pode surgir, como chamam energias, porque, repito, algumas coisas aconteceram comigo, trabalhando nos estúdios, que sim, tive algumas experiências. Em uma ocasião, eu estava no estúdio de televisão, naquela época de 99, que é a estação onde eu estava. Naquela época tinha rádio e televisão. Era uma segunda-feira, lembro bem porque nas segundas-feiras eu tinha pouco tempo depois de ter entrado, entrava às 6 da manhã, terminava às 10 e depois ficava para uma reunião ao meio-dia. Naquela época eu andava de ônibus e não podia ficar me movendo assim, perdia um dia na ida e volta, e nas segundas-feiras eu estava com Alex e Daniel, os mimados, e entrávamos no programa que Laura tinha lá na televisão à tarde, e eu ficava bem, vou dormir um pouco, dizia a equipe do estúdio. Atrás da cortina é uma cortina que dividia o estúdio, tem um sofá, lá eu dormia. Tem um sofá, lá você pode dormir. Ah, bom. Deitei, estava com o ar condicionado e comecei a sentir um frescor e me cobri com a mesma cortina. Em um momento senti, desculpe, que alguém estava me observando e abri os olhos e vi uma pessoa parada na minha frente, mas só se via a silhueta. E eu disse: bem, é um dos colegas que vem ver o que está acontecendo. Tudo bem, está tudo bem. Ou vem me pregar uma peça, não sei. E não falou nada e eu apenas disse: o que está acontecendo? E nada. E de repente levantaram a cortina e como que se deitou ali ao meu lado. E no momento de se cobrir, desaparece. E eu fiquei assim, um pouco surpreso e disse: bem, quem sabe. Em outra ocasião entrei no banheiro no terceiro andar do prédio de rádio e esse lugar então termina aí, não é um corredor que termina no banheiro e no fundo tem uma janela que dava para, era o terceiro andar e não tinha nada para baixo, ou seja, era o pátio, não é? E tinha a sua tela mosquiteira
Eu entrei no banheiro e estava, agora sim, no meu negócio e ouço que a porta se abre e a porta era de madeira, mas que já havia alargado por causa da umidade e então raspava e então ouvi os passos e o típico que se faz, como para que não abram a porta do banheiro e ouça os passos de um lado para o outro e a porta que havia fechado abriu e fechou. E então se aproxima de onde está a janela que lá estava a pia, ouve-se que a janela se abriu e já não se ouviu mais nada. Saí eu e então não havia mais ninguém. Disse que não poderia ter ido pela janela porque é um precipício que teria saído, que alguém caiu e além disso a tela de mosquito estava colocada e a porta fechada e já me disseram que de repente se ouviam coisas nesse mesmo terceiro andar. Estávamos em um programa de rádio à meia-noite, o programa de distorção, lembro-me, com Gerardo Guaril e José Luiz Montanhês, e começamos a jogar futebol com uma bola. E também era perto dali, era um corredor e terminava nas escadas para subir para aquele terceiro andar. E tudo eram cabines que estavam trancadas com chave, porque eram onde havia armazéns, arquivavam coisas e ouviam-se passos. Ah, aí vem o vigilante, vem o guarda e vem nos repreender e ouvem-se os passos como se estivessem subindo as escadas e não se ouve nada. E nos espiamos e nada, e espiamos o corredor e nada, e já Caracóis tinha sido apenas essas coisas perto de onde eu morava. Vinha já à noite, depois de não me lembro, né, de trabalhar debaixo do caminhão e que o caminho eram como 4 quarteirões para chegar em casa e 2 quarteirões antes tem um jardim de infância e mais adiante tem um templo, esses templos não católicos, esses templos de louvor, centro de louvor, que é o que se chama, e eram como 1 da manhã mais ou menos, vinha uma senhora com um menino caminhando e eu disse, bem, talvez o menino não queira dormir, ela vai cansá-lo para que ele durma. Alguns metros à minha frente, eles desapareceram e sim, cheguei em casa meio chocado, mas não sei, disse, talvez seja alguém que morreu por ali de um bairro antigo, o típico, né? O típico, não é? Que tem um jardim de infância e sempre há algumas manifestações. Então, o máximo que tinha acontecido comigo, mas já com minha esposa, a situação ficou um pouco mais intensa e foi muito, muito distante, não é? As coisas que aconteceram comigo, não sei, foi por dizer em 2001, outro em 2003, outro em 2005, mas já com Beth nós tivemos mais experiências. Ela capta muitos sons, imagens até, e agora parece que alguns espíritos se aproximam muito dela, não sei, vêm nela que a torna atraente para se aproximar, talvez procurando, não sei, uma ajuda ou algo assim. Ela sempre foi muito, como posso dizer, ela nunca gostou muito de socializar, não é? Ela é assim, um círculo fechado. Na verdade, ela brigava muito comigo porque estou no trabalho cercado de muitas pessoas, muitas mulheres também, e ela não gostava muito disso, mas já foi se acostumando. E ela também não tem muitas amigas. Ela tem umas 4 ou 5 amigas, que já é todo o seu círculo. Ela diz que ela luta muito para me acompanhar em algum evento, porque eu passo o tempo todo cumprimentando todo mundo e eles chegam e nos cumprimentam, e aí a luta é que ela não está acostumada. Isso, mas ela me contou que em alguma ocasião esteve a ponto de morrer, que a levaram de ambulância, ela estava em aberto e ela estava praticamente morrendo. Eles a operaram, mas a anestesia foi demais e isso... Ela disse que viu coisas naquele momento, mas enfim, que voltou e que a partir daí começou a ter essa sensibilidade para ouvir algumas vozes, ouvir sons, ver alguns, não sei como chamar, mas enfim, ver coisas. Foram 2 ocasiões que San Luís ou de Guanajuato, mas já pela estrada San Luís, ou de Guanajuato, mas já pela estrada aí em Matehuala.
aconteceu algo muito curioso, sabe? Ouvimos um assobio dentro do carro, com os vidros fechados e tudo, mas um assobio, mas não vai ser, vamos ver se não, assim. A janela, eles disseram quem abaixou? Não, ninguém. E mais adiante vimos como chamam, um altar ao lado da estrada, mas tinha uma vela acesa, isso sim, todos nós vimos, mas minha esposa disse: e o que a menina estava fazendo lá? A menina estava lá parada sozinha. E então, de repente, eu olhei pelo retrovisor e comecei a bater. É que a menina está vindo, está vindo, está vindo. E tivemos que encostar para que ela pudesse se acalmar. Essa foi uma. Em outra, estávamos da mesma forma, estávamos só nós dois, ela e eu, estávamos vindo de Saltilho, ouvindo o assobio. Aí você faz isso que é estranho, e eu ouvindo o assobio. Aí você faz isso daqui. Estranho. E adiante, então, em uma curva, toca uma curva para virar à esquerda. Eu estava de copiloto. Minha esposa me pergunta o que esses velhinhos estão fazendo andando por aqui. E ela me diz, não brinca, né? Eles estavam do seu lado, você não viu ninguém, eu tive que ver tudo. E ela ficou pálida e um pouco nervosa. Foram essas coisas de estrada, nós fomos para essa casa, estivemos vivendo um tempo na casa dos meus pais, já quando começamos a viver juntos, nos mudamos para essa casa, mas eu não percebia de muitas coisas porque eu saía de manhã para trabalhar, levava as crianças para levá-las ao seu trabalho e ela já passava pelas crianças, voltava ao seu trabalho e ela já passava pelas crianças, voltava. Eu chegava muito tarde porque entre rádio, televisão e também cantava em bares, então o dia passava e eu chegava de madrugada, mas de repente começou com alguns comentários das crianças que diziam que havia um senhor que batia na janela, no vidro da janela. O quarto dela dava para a rua. Eu procurava dar explicação lógica. É um senhor que anda bebendo e de más intenções. E além disso, né, a casa fica perto de uma colônia conflituosa. Bem, nós nos mudamos do quarto para o pátio fechado, cercado e tudo. E ele dizia que continuavam recebendo esses gritos, essas batidas na janela desse senhor. Depois, minha esposa me contou que em uma ocasião as crianças estavam assistindo televisão no quarto delas e ela estava arrumando coisas na sala e em outro lugar. Para ir ao quarto, tem a cozinha e o banheiro, e então já estava o quarto delas. E eles estavam assistindo desenhos animados. Em uma dessas, ela se vira e vê que a porta está aberta e vê um menino. E ela disse: quando sair do banheiro, apague a luz e feche a porta. Ela continuou fazendo o que estava fazendo. Aí ela se vira e vê a porta do banheiro aberta e a luz acesa e diz: eles não me escutam. Ela vai ao quarto e diz: eu disse para vocês apagarem a luz e fecharem a porta quando saíssem do banheiro. E eles respondem: nós não fomos ao banheiro. Então, quem deixou a porta aberta e a luz acesa? Ela se vira e a porta já estava fechada. Ela começou a ver essas coisas. Ela me contou que acordou. Em um dos despertares eu gritava. E meus braços doeram porque estavam abertos. Não? Foi muito estranho. Depois na frente e 2 ovoides na altura dos rins na frente e 2 ovoides na altura dos rins, mas perfeitamente simétricos. E os caninos começaram a crescer. Foi algo que realmente me impressionou. E foi, digamos, o começo apenas dela. Apenas ela viveu, sentiu, fez algo muito estranho. Acontece com ela que eu fiz algo muito estranho.
Acontece com ela que eu vou pela explicação lógica, porque ela de repente com os olhos abertos, mas está dormindo e eu posso ter uma conversa com ela, mas ela está dormindo. Eu não estava acostumado, não sabia. Ela disse: "Ei, eu te disse ontem à noite. Eu conversei com você ontem à noite." Eu estava dormindo. É que eu estava sentado e com os olhos abertos, você estava me olhando e conversando. E eu, caramba, não, bem, não, não, não. Pensei que ela talvez tivesse andado sonâmbula até o pátio, mas quando disse que estava levitando, eu não conseguia encontrar lógica nisso, sabe? Mas foi assim. O fato de que estávamos morando na casa dos meus pais, porque nasceu o filho mais novo, temos Ed e Dário, e os mais velhos, e Gabriel mais novo, que teve alguns problemas respiratórios, nasceu prematuro também, ficou na incubadora, e para poder cuidá-lo bem, ficamos na casa dos meus pais, para que a sua mãe nos ajudasse, minha irmã, e um pouco tanto com as crianças para a escola, e com o Gabrielito, com as questões de saúde. Depois nós vamos para lá, já para nossa casa, mas sim, começaram a acontecer algumas coisas estranhas, pelo menos com eles, eu repito, eu não percebi muitas coisas porque quase não estava em casa, comigo quase nada aconteceu. No final foi onde coisas aconteceram comigo. Eu tentava encontrar algo, mas quando vi que começaram a aparecer as marcas, eu acho que só com as marcas no corpo foi onde sim. E ouça bem, talvez seja um sopro de ar que entrou, eu não sei. Lembro que deixavam os brinquedos espalhados pela casa e à noite, quando vocês já estavam dormindo, eu recolhia os brinquedos. Mas no dia seguinte percebia que no sofá da sala apareciam os brinquedos alinhados, arrumados. Eu pensava: alguém entra na casa, estou sozinha com 2 filhos, o que está acontecendo? Minha mente começou a girar, preocupado com a segurança de vocês dois, tão pequenos, minha total responsabilidade. Sentir medo. A ideia de imaginar que era algo paranormal me assustou muito. O Halloween estava se aproximando e nós estávamos... Era algo paranormal. Estava se aproximando. Pois Halloween. E nós ainda estávamos em casa, não? Era um dia da semana, quinta-feira, quarta-feira, não me lembro, pois as crianças que tinham algo para fazer na escola montaram uma pipa e foram a um pequeno monte próximo para buscar galhos para começar a fazer. E ela foi com eles, acompanhou e torceu o tornozelo. Estávamos lá sentados no alpendre, no quarto, e tínhamos o monitor típico que o quarto, e tínhamos o monitor típico que é uma pequena câmera e um microfone. Nós tínhamos aqui fora o monitor, era em imagem e também áudio. E estava um coleguinha deles, um amiguinho daí do bairro. Ouve-se a TV ligada, ouvem-se desenhos animados e ouvia-se um barulho e... Karen, deixa eu ver se talvez a criança acordou. E em uma dessas, o controle remoto o picou e ligou a TV com a criança dormindo, a televisão desligada, o controle remoto longe de seu alcance outra vez. Talvez seja um aparelho eletrônico. Entrou uma interferência, pegou outro sinal e se ouviu. Criança já acordou, já ouviu-se o choro, então fui ao quarto, dormi, televisão desligada, que estranho, era o outro e o sinal entrou, já então mais tarde já, e o sinal entrou. Já, então, já se ouviu despertar, bom, já acordou, já o trouxe no Porsche. Minha esposa se meteu, nós estávamos, o menino e eu, no Porsche, o menor, e o menino estava andando, apenas estava dando que a seus, e o menino estava andando, apenas estava dando que a seus passos o faziam andar. E em uma dessas eu quis carregá-lo, já estava escuro, já era noite, ele trazia um rabo de cavalo, e onde eu quis carregá-lo, trazia um rabo de cavalo. E onde eu quis carregá-lo, o menino retrai seus braços e me diz: não, mas o que aconteceu? E onde eu o carrego, eles puxam meu cabelo para trás. E ele se virou e bem, não havia ninguém, só estávamos ele e eu no centro do alpendre da casa.
Então, não era de que alguém, se eu vou com o menino para o quarto, minha esposa estava lá, eu disse, sabe de uma coisa? Puxaram meu cabelo e então ele me diz, olha, havia um carrinho de criança se movendo sozinho para frente e para trás. E foi quando eu disse, sabe de uma coisa? Pega as crianças, leva, vai no teu carro. Eu vou fechar tudo agora e vou embora. Vai para a casa dos meus pais e eu te alcanço logo. Foi onde já dissemos que já era físico, já eram agressões físicas. Eu não temia tanto por mim, mas o que eles fariam com eles, um ainda entra lá nos golpes ou nas pancadas, mas disse, não, já estão se metendo com eles, com as crianças, minha esposa, vamos embora. Nos recomendaram uma senhora, recomendaram a minha esposa, uma senhora que faz trabalhos com anjos. Eu realmente não conheço isso. E tire uma foto da casa, por fora, que seja visível. Removemos as janelas, a porta e a fachada da casa. A foto, e no momento, ao vê-la mais tarde, tivemos que baixá-la no computador e enviar. Na janela viam-se sombras e não havia ninguém em casa. Depois voltamos a ir, já fazia tempo que não estávamos lá, e uma vizinha chegou assim cumprimentando, e entre brincadeira e brincadeira, a vizinha, que boas festas você faz, por que não convida? Era como se fosse entre brincadeira e reclamação, e ela pergunta por quê? É que no fim de semana passado havia muita gente, e gente muito alta, de preto e tudo, e este meu marido... E ele pergunta, o que há com as pessoas que estão lá? É que são seus amigos roqueiros. Não havia ninguém em casa. Havia um antecedente de uma vizinha ao lado da casa que o pedreiro estava fazendo um trabalho e perguntou ao meu marido se não poderia dizer sim ao pedreiro. Quanto me cobra para fazer uma pequena rampa para o carro, para a garagem? E diz, ai vizinha, é que não acho que ele queira, porque uma vez caiu uma ferramenta para o quintal, vizinha, e que você saiu e o insultou, muito feio. A vizinha e que você saiu e o insultou, muito feio, e este meu marido não disse nada, mas nós não estávamos lá. E outra vizinha também chegou e disse, oi vizinha, é que vim procurá-la e estive batendo na janela, acho que estava dormindo, porque ele e já caracóis, já depois sim ficamos sabendo que já depois sim ficamos sabendo que supostamente ali, segundo nos disse a senhora, que haviam enterrado duas pessoas que haviam sido muito más. Isso é o que ela nos explicou, e que estavam tão profundamente que, bem, não saíram, né? Normalmente, quando estão construindo algum loteamento, algo, de repente encontram alguns ossos, param a situação e aí vai a investigação e o já retornam, mas neste caso, como não saiu, então aí continuavam e foram o que estavam talvez fazendo aí o dano. Aqui o triste, pelo menos para mim, se me entristece, que a alma criança é uma alma inocente que, bem, a verdade não fez mal nem nada, ele apenas travesso. Lembro-me que o Halloween ele estava se aproximando e era quando minha esposa tinha os caninos mais crescidos e trazia as marcas no corpo, e aquela senhora havia dito, sabe o que? Banhe-a com este sabão que está trabalhado. A verdade é que eu de repente não entendo disso. Ela me recomendou que fizesse certos rituais para poder me limpar dessas energias através de banhos com essências. Eu tinha que estar acompanhada de alguém mais enquanto fazia esses banhos com uma oração, e você e sua mãe me acompanhavam. Foi quando comecei a tirar aquele cabelo longuíssimo e que não conseguia tirar e que parecia não ter fim. Quer dizer, era uma coisa tão longa e foi algo que me impactou muito. Banhamos minha esposa e de repente ela começou a tossir e parecia que queria vomitar, mas começou a sair um cabelo muito, muito, muito longo. E ele diz,
Disse a senhora, já quando a vi desta vez que fizemos isso e saiu, ah bom, já o tiramos. Porque ela queria te possuir, uma possessão. E ela disse, já para o dia 31 de outubro, ao meio-dia, você tem que fazer essa oração, mas tem que ter alguém com você. Deve ser exatamente ao meio-dia, durante a oração, você diz seu nome em determinado momento, pois já estava com ela. Estávamos no segundo andar da casa dos meus pais. Minha mãe estava com o menino nos braços e estava esperando meus filhos e meu sobrinho que chegavam da escola. E começou a fazer a oração, termina e... eu pergunto, como você se sente? E ela me diz, muito cansada, e se deita e adormeceu. Mas passaram cerca de 2, 3 minutos, ela abre os olhos e estavam totalmente em branco. Ela se levanta e começa a falar, não sei em que dialeto, não sei em que idioma era. E aí sim eu me assustei e eu grito, mãe, algo aconteceu com a Betty? E ela me diz, você tem água benta? Sim, aqui que me ocorreu. Não, você tem água benta? Sim, está aqui embaixo. Corri para pegar água benta e comecei a jogar água benta na minha esposa. Nada acontecia e eu dei para ela beber e foi quando ela reagiu. Ela se sentia cansada e dolorida, então perguntei o que houve. E eu disse, não, então aconteceu isso. Eu disse, se eu não estivesse presente não teria acreditado e foi onde a lógica passou para outro plano, não é? Foi, digamos que, o mais complicado que vivemos. Aconteceu que já deixamos a casa, né? Alguns dias depois tivemos que voltar, porque deixamos os móveis, deixamos uma e então temos que ir alimentá-la, não é? E trazê-la, temos que ir alimentá-la, não é? E trazê-la, eu não sei. Chegamos, meus pais nos acompanharam com minha esposa, ela já procurou os papéis, mas aqui fiquei muito surpreso que chegamos e o aquário tinha água, tinha seu pequeno motor para o ar, tinha sua comida e tudo, e não havia vestígios de que, são 2... E não havia vestígios de que são 2 dias sem água, então teríamos visto o cadáver do peixe. Eu não sei, absolutamente não. Então meus pais já foram, tudo bem, sim, já levamos algumas coisas. Eles até nos ajudaram com isso e já foram. Agora nós os alcançamos, fui ao pátio para guardar as coisas que temos lá, a máquina de lavar e assim, porque isso não tinha ficado para coisas. E de repente começou um cheiro forte de umidade, nos envolveu em toda a casa e minha esposa de repente ficou com o olhar fixo e me disse, quero ir ao pátio. Eu disse, não, homem, já guardei que estava com o olhar perdido. E disse, já estava com o olhar perdido e disse, já não, já. Isso já ficou feio, né? Deixa-me pegar e colocar no carro. Ao cruzarmos a porta principal, sentimos um forte ar quente atingindo o nosso rosto. Senti um calor muito intenso, como se tivesse atravessado chamas de fogo. Eu disse, algo ali realmente está me machucando. Mas não dei de importância, coloquei-a no carro e assentei. Comecei a fechar tudo e peguei a última coisa que me faltava. Mas me ocorreu no momento de sair e fechar a porta e... digo, vejo vocês aí, entro no carro e... mostro meu rosto para minha esposa e totalmente vermelho. Meu rosto está ardendo bem, vamos embora, dou partida e nada. O carro está morto e minha esposa, vamos, espere um pouco. Saio do carro e o empurro 2 casas adiante e ele liga sem problemas e... já fomos embora. Depois comecei a ir sozinho para pegar coisas aos poucos. A segunda vez que fui, chego e o aquário cheio de água, mas o peixe não estava lá. As cadeiras de balanço na varanda começaram a se mover sozinhas, muito fortemente. E eu ainda agora, esses desgraçados me custaram caro, ainda não terminei de pagar por eles, eu os detive e os agarrei, eu os levei. Eu os coloquei na caminhonete e comecei novamente a carregar algumas coisas, não sei, móveis.
quando eu estava levando brinquedos de Gabriel, que era pequeno naquela época. Peguei um carrinho, eles o derrubaram da minha mão. Eu peguei de novo e eles o derrubaram novamente. Foi quando me lembrei que me disseram que havia uma criança. E peguei o carrinho e coloquei em uma poltrona dizendo: toma, filho, para você brincar. Eu levei embora, voltei outro dia e o carrinho estava em outro lugar. Começou a soprar um vento forte. Eu fiz algo bem estranho. E alguma porta começou a se fechar. Mas eu não dava importância. Eles não vão me assustar. Já foi uma agressão. Se eles vão me agredir, talvez aí eu teria tido mais respeito, cuidado, mas como eu também discutia verbalmente ou começava a dizer coisas, eles ficavam irritados, mas a agressão também não era muita. Não jogaram coisas em mim, mas aconteceu com meu cunhado, jogaram panelas nele da cozinha, que em uma ocasião estava no quarto dele e sentiu algo subir na cama e disse: um gato entrou, e quando ele pegou, desapareceu e não havia nada. E ele disse que viu o menino. Ele viu o menino, que o viu parado fora do quarto, à distância, e de repente uma panela também voou de a cozinha até o quarto. E foi quando você sabe que eu já me curvei. Tentamos abençoar a casa, eles não puderam entrar. O padre tentava e não conseguia, suando em bicas. E disse: não, preciso trazer o exército de oração, algo assim. Então mais pessoas para. Ele nunca mais voltou. Isso foi algo impactante, não é? Ver o padre suando dessa maneira é algo que não me tocou ver mais do que nos filmes. A próxima coisa que me senti obrigado a perguntar pode parecer até antagônica, mas perguntei se sua esposa ou a família de sua esposa tinha algum histórico de problemas de saúde mental, como esquizofrenia ou mania. Fiz isso considerando a quantidade de casos de possessão demoníaca ou aparições fantasmagóricas que, em muitos casos, são facilmente desmentidos por problemas de saúde mental, e quero deixar claro que fiz isso com muito respeito. Nada, absolutamente nada, nada. Ou seja, isso foi, e te digo, já faz vários anos, ou seja, faz tempo que não vê coisas tão fortes assim. Por exemplo, normalmente é depois de ter um altar que tem alguma vela ou algo, não sei como que é, em homenagem às pessoas que morreram, e provavelmente tinha morrido uma menina ou se levantou um casal de velhinhos, não é? Mas não de coisas que acontecem o tempo todo, não. Não tem sido tudo muito tranquilo. Não me lembro quanto tempo antes do Halloween eles apareceram, mas aconteceu que os caninos. Bom, um dentista que me limitou, essa coisa toda, eles voltaram a crescer e as marcas foram feitas muito claras. Era como se tivesse sido com uma navalha, mas perfeita, e a cruz na testa. Sim, sim. Quer dizer, como posso te dizer? Limpos. Depois desapareceram e os caninos também. Mas é algo muito curioso. Não me lembro quanto tempo durou, mas sim, foram algumas semanas pelo menos. Se acalmou, não teve mais problemas. Também deixamos aquela casa. A casa ainda está de pé. A casa é habitada por outra família. Quando saiu o especial da Netflix, de que há um caso em Apodaca e as pessoas começaram a falar sobre suas coisas, mas falava de casos totalmente novos, e as pessoas diziam: se é uma casa, eu moro por aquele lugar, e agora é um jardim de infância, e que lá mataram um menino ou uma menina.
derrubaram a casa e é um jardim de infância. E não, sim, eu ouvi que é bastante criticado, porque no momento em que eu saio, porque criticar bastante, porque no momento em que eu saio, porque nós nos contataram para contar a história. Não fomos contratados como atores, ou seja, lá eles fazem a dramatização e começaram a alguém da Multimédios, e não é verdade, essa não é alguém da multimídia, e não é verdade, essa não é a casa, não é lá. Mas esse é outro caso totalmente. Eu acredito que o que as pessoas mencionavam era um bairro, acho que Moisés Sainz, e aqui não. Está muito nada a ver, está muito nada a ver. Era um bairro novo naquele momento. E estamos falando que por volta de 2007 ou um pouco antes, vive e ouve, você morava em tal bairro, tal rua, tal número? Ouça, você morava em tal bairro, tal rua, tal número? Eu digo sim, porque eu digo, e eu estou vivendo aqui. E nada aconteceu com você? E ele me disse, sim, duas, três coisinhas. E é isso. Eu conversei com ele. Muitas coisas aconteceram conosco. Não, se por acaso não tivemos nada sério, se por acaso, o menino, que em uma ocasião apenas ouvi que ele disse mamãe e eu estava sozinha, diz a garota, a pessoa que mora lá. É uma família, é o pai, a mãe e o menino, mas o pai e o menino não estavam lá. Mas eu perguntei, ei, você não quer falar sobre o seu caso ou algo assim? Não, ela não quis nada. Muitas pessoas me disseram que queriam gravar, mas a casa estava habitada por outra família. Devo respeitar a privacidade. Não digo o endereço porque vão, obviamente, incomodar. Muitas pessoas fazem isso. Se a pessoa tivesse me dito, sabe que sim, está aí. Se quiserem ir investigar, conversar algo, não está aí, mas não, e isso se respeita. Os mais velhos, sim. O do senhor da janela e uma semana. E ele disse, ei, agora estou procurando onde morar. Me empresta a casa, não homem, isso aconteceu, não se preocupe. Ele passou por situações difíceis e decidiu não aceitá-las, sabe? Eu contei parte dessa história da casa em um programa de multimídios, é sério. Estava naquela época Kiki Mayagói e tia Yadera Marcelo apresentando, fui convidado. Isso me tocou ir com Lili Brilante e meu compadre Ricardo Osório, o ex-futebolista Lili Brilante, a apresentadora e atriz Ricardo Osório, ex-futebolista profissional. E eles tinham lá a dinâmica de contar alguma coisa paranormal que cada um tenha vivido. E eu contei parte da casa, o que foi o calcanhar de cabelo e todas essas coisas. E sim, eles fizeram uma dramatização lá depois em um especial de Halloween no rádio em 1999. Também falei sobre isso, está lá nas redes, não me lembro do ano, mas vocês podem procurar. E lá eu falo. Uma amiga da minha esposa e minha, Ana. Não sei se conhece Samúdio ou conhece alguém. Ou o senhor Samúdio. E conversavam sobre histórias encomendadas para uma produção. Histórias de terror novas. E ela disse, cara, tenho amigos que isso aconteceu e já nos contatam através dela. Eles nos contatam primeiro e depois nos contatam com a produção da Netflix. Eles fazem algumas entrevistas individuais com as pessoas que estiveram envolvidas no caso. Primeiro as pessoas de Samúdio, depois as pessoas da produção para a Netflix. E é onde eles se interessaram muito pelo caso e nos convidaram para contar a história, para relatar a história para no México. Havia várias pessoas do México porque houve outros no México. Havia várias pessoas do México porque houve outros casos que nos voaram para a Colômbia e conversamos no estúdio.
Lá nos hospedaram separadamente, a todos. Quando fomos gravar, aí sim íamos juntos. Estivemos no estúdio, um estúdio mais ou menos escuro, com alguns quadros, também a decoração, digamos que antiga, e velas. Quando estávamos conversando, não sei se foram 2 vezes que a luz se apagou no estúdio, algumas velas começaram a ter uma atividade estranha, e tivemos essas situações e o equipamento falhou em algum momento. Apesar de ter vivido uma experiência que e seu senso de humor ajudaram ele e a sua família a aliviar a tensão de um momento tão a momentos aterrorizantes que os afligiam. Isso sim, superamos os momentos aterrorizantes que os afligiam. Isso sim, superamos, temos isso como algo que nos aconteceu, que foi impactante, mas depois conseguimos sair, porque obviamente você vê alguns casos de pessoas que realmente lutam bastante. Eu acredito que pelo fato de como eu sou na vida, de que levamos as coisas até certo ponto com humor, eu acredito que isso nos ajudou muito. Eu estava preocupado com as crianças, mas os pequenos já cresceram e estão fazendo suas coisas. Quase não conversamos muito sobre isso, não porque temos medo, mas porque, bem, já se tornou algo anedótico. Bom, eu continuo no rádio, continuo na televisão, continuo narrando partidas de futebol profissional. Bem, estive 18 anos com a Molly no programa Los Manriques no rádio. Até que decidimos terminar, já não nos suportávamos. Não, já. Já basta, já fizemos tanto. O que fizemos já ficou lá, preferimos sair pela porta grande do que estar dando pena. Faz um tempo que estou fazendo comédia. Por essa razão também Molly já estava com Franco Escamilla trabalhando lá com a Diablo Squad. Franco me convida também para fazer isso, né? Estou com Sérgio Mejorado, também comediante, Cristian Mesa, outro comediante. Estou fazendo também minhas coisas com Juan Alfaro, outro comediante que é o árabe ou o Mr. Green. Tem muitos personagens para eles com jogadores e ex-jogadores e já coisas para eles com jogadores e ex-jogadores e já coisas do paranormal. Perceba que nunca me convidam, mas eu digo, é que não vai acontecer comigo, porque eu não que eu leve tudo na brincadeira, mas senão de repente eu procuro alguma piada e eu acho que muita gente não gosta disso. Por isso também, que bagunça, porque ele só está brincando, só está fazendo piadas. Mas eu acredito que era para suportar a situação complicada, não é? Para minha família, tentava ali tirá-los desse momento de estresse. Atualmente, Moroco segue como locutor e apresentador na internet, tendo vivenciado situações paranormais. Ele não foca nesse passado por situações paranormais. Ele não busca se concentrar nesse tema, deixando que o vivido naquela casa e as narrações dos fatos falem por si só. Minhas redes são oficiais, mas tive que colocar isso porque hackearam minhas redes Moroco Palácios, assim como um 100. Todo mundo, sim, redes Moroco Palácios, assim com um 100. Todo mundo, sim, se estão passando por algum momento difícil, talvez alguma situação paranormal, procurem ajuda. Talvez eu possa dizer, mas nem todas as pessoas são iguais. Talvez para isso seja mais complicado. Procurem pessoas aí sérias, porque também há muitas pessoas que gostam muito de estar jogando, muitos estão criando conteúdo. Que curioso que eles vão a um cemitério e sempre saem como 15 mortos, 14 bruxas, e todos eles vencem com uma varinha
se procuram pessoas mais sérias, não sei se chamam de profissional, mas pessoas que se dedicam a isso e que são estudiosas, agora podem lidar com isso, podem se desvincular de tudo isso. Lembre-se que se você tem alguma história que gostaria de contar em um vídeo, seja você aqui no México ou em outra parte do mundo, você pode me enviar uma mensagem pelo Instagram, que é ppmisteri ou mx, o e-mail é correio@ppmisterio.com.mx, e você também pode me encontrar no Facebook como Pepe Mistério.